Olá, gravando, começando resolução de questões CESP, Direito Constitucional. Hoje é a live de Direito Constitucional, somente questões CESP-SEBRASP, voltado para a prova do TJ. É evidente que quem vai fazer outras provas também pode aproveitar, claro, né? Começando aí com questões de certo ou errado, lembrando que qualquer dúvida para quem está aí ao vivo, no bate-papo, né? E dúvidas posteriores podem ser enviadas pelo e-mail mauricioantunes.direito@gmail.com. Nós temos aqui no direito, para o direito constitucional, a primeira afirmativa, né, relativos a disposições constitucionais. A afirmativa apresenta: em razão da condenação criminal transitada em julgado, os direitos políticos do apenado são cassados. O artigo 15 da nossa Constituição, ele expõe claramente que é vedada a cassação de direitos políticos. Ora, se é vedada a cassação de direitos políticos, evidente que quando a afirmativa apresenta que esses direitos são cassados, apresenta erro, né? Então, é claro que, se ele usou o termo cassados, o gabarito da CESP é errado, pois nós temos no artigo 15 a possibilidade de perda ou suspensão de direitos políticos. Perda ou suspensão. Nós temos, né, segundo a doutrina constitucional, como hipóteses de perda, pela doutrina constitucional, como hipóteses de perda. Vou botar mais aberto, assim fica melhor, né? Melhorou, não melhorou? Errado. Então, como hipóteses de perda, nós temos a perda de nacionalidade, que o texto constitucional fala apenas nesse artigo 15, no cancelamento de naturalização, mas vocês sabem que nós temos duas possibilidades de perda de nacionalidade. E se o estrangeiro ele é inalistável, ele não é titular de direitos políticos aqui no nosso país, é claro que, se a perda de nacionalidade se der pela aquisição de outra, mesmo que o texto constitucional não direcione, a doutrina, de forma pacificada, vai apresentar qualquer das hipóteses de perda de nacionalidade brasileira como hipótese de perda de direitos políticos. Agora, nós temos também a escusa de consciência, referência do artigo 5º, inciso número 8, a exceção do dispositivo, né, que é quando o sujeito ele utiliza como pretexto, como desculpa, circunstâncias referentes à consciência, crença, convicções políticas ou filosóficas, para eximir-se de obrigação, ou seja, para deixar de cumprir obrigação, né, ou prestação alternativa, né, na verdade, prestação alternativa, criada em virtude do não cumprimento de obrigação. Nesse caso, né, nós temos a doutrina constitucional, mesmo que na prática não se proceda de tal forma, mas a doutrina constitucional direciona para mais uma hipótese de perda. E as hipóteses de suspensão: incapacidade civil absoluta, ação de improbidade administrativa, ação porque somente por via, e aí você, como estuda a própria lei, também numa matéria que eu leciono, que é ética no serviço público, a lei de improbidade, ela vai apresentar a possibilidade de suspensão de direitos políticos quando transitar em julgado, ou seja, via processo judicial. Então, a compreensão que o Supremo nos fornece em relação à ação de improbidade não é o ato de improbidade só propriamente que vai gerar suspensão, porque precisa passar por processo judicial, algo sacramentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a última das hipóteses de suspensão: condenação criminal transitada em julgado. Então, a gente vai ter como perda da doutrina constitucional, porque a gente sabe que a escusa de consciência na prática é suspensão, a lei eleitoral assim procede, por isso a doutrina eleitoral vai nessa linha. Mas nós estamos estudando o direito constitucional e não o direito eleitoral. Por isso, pela doutrina constitucional, hipóteses de perda, porque o artigo 15, ele não direciona, ele embola os 5 incisos, tudo como perda ou suspensão. Então, pela doutrina constitucional, perda de nacionalidade, qualquer das hipóteses, mesmo que o texto apresente o cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, e também a perda por aquisição de outra, além da escusa de consciência. Por fim, suspensão, improbidade administrativa,
Processo judicial, hein? Somente via poder judiciário se dará um processo administrativo, a suspensão, né, que é uma sanção de natureza administrativa, é suspensão em relação ao exercício da atividade, não é suspensão de direitos políticos. Então, a suspensão de direitos políticos se dará por ato de improbidade administrativa via processo judicial e, por último, uma condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, a gente tem hipóteses de perda ou suspensão. Então, é evidente, como ele utilizou aquilo que expressamente o artigo 15 diz, que é vedado, ele diz que é vedada a cassação, então é óbvio que isso aqui tinha que estar errado, né? Não tem possibilidade de estar certo. Partindo para a questão número 2. Questão número 2. Agente penitenciário iniciou o procedimento visando apurar suposta prática de ato racista ocorrido dentro de estabelecimento prisional cometido por um fornecedor contra um detento. Então, pelo que ele está apresentando, né, pelo que ele está apresentando aqui, o que aconteceu, né, foi um ato racista. Ele não expôs exatamente, até porque em questão de direito constitucional, por exemplo, ele não vai querer que você identifique a injúria racial, é racismo, na prova da galera que vai fazer, por exemplo, a Polícia Civil, ou se estiver num programa de penal para quem vai fazer analista, tudo bem, mas na questão de direito constitucional, nem nessas provas. Na questão de direito constitucional, por que ele está falando aqui de racismo? Porque ele quer saber de características que a Constituição apresenta. A Constituição apresenta o que referente ao racismo, né? Nós temos ali, nos incisos do artigo 5º, 42, 43 e 44, nós temos crimes inafiançáveis, né? Então, a gente aqui já começou percebendo que tem erro. Afiançável é uma ova, né? São crimes inafiançáveis do 42 até o 44. Aí a gente vai ter ração, né? É um macete que eu utilizo. Ração, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Como assim, Maurício? Não prescrevem. A prescrição penal consiste na perda do direito de punir do Estado em virtude do tempo. E o 3TH são aqueles que não cabem graça, que é um tipo de perdão presidencial, ou anistia. Então, o que nós temos aqui são características diferenciadas, porém, a ação aqui é referente a quê? De racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. E no 3TH, 3T de quê? Tortura, tráfico, terrorismo, H de hediondos. Porém, todos esses, sem exceção, a gente faz a separação da característica diferenciada. Porém, todos eles são inafiançáveis, ou seja, o réu não vai responder em liberdade através de fiança, logo já está errado, pois ele diz que o racismo é afiançável, ainda termina com outro erro, dizendo que é sujeito à pena de detenção. Detenção é uma pena privativa de liberdade, diversa da reclusão. Mesmo que você não tenha penal na sua prova, ele pode fazer uso dessa modificação. São coisas distintas. Ninguém está conseguindo ver a anotação? Está tendo esse problema para todos? Estranho isso, eu nunca... Será que eu fiz alguma coisa na configuração? Aí, Pedro, tem a galera que está vendo normalmente, então deve ser alguma coisa, de repente, a Valma também. Tá bom, Pedrão? Está todo mundo vendo. Deve ter alguma coisa, de repente, aí na tua internet, qualquer coisa, dá uma atualizada. Lembrando que a aula está sendo gravada, depois vai ser tudo disponibilizado. Somente uma parte estranha. Estranho, não sei se de repente alguma coisa está no celular. Normalmente não acontece isso, né? Será que de repente é porque é a minha imagem que está aparecendo? Será que é isso? Mas você não tem como mudar a imagem de local, não? Ou retirar ali a imagem? A galera que tem mais hábito aí de mexer, a Renata te dando ajuda. É PC ou celular? Pois é. É na tua visualização, porque a galera está vendo.
vai, clica na... Puxa, se você está no PC, você vai passar o mouse, você vai ver que tem ocultar miniatura de vídeo, ou então você pega esse vídeo e você joga para outro lugar com o mouse. É mais fácil ainda. Você pega, coloca o mouse no vídeo e você joga ele para outro lugar. Vê se você não consegue fazer isso. Você mexe o vídeo. Jogou? Conseguiu? Beleza. Agora vai tudo tranquilo, normal, né? Todo mundo aprendeu a usar mecanismos novos, né? Ele não tinha percebido que com o mouse dava para jogar. Só com o mouse você muda de lugar, ou se você quiser, Pedro, se você não tiver afim de ficar vendo meu rosto, você vai lá e minimiza, tá bom? Dá para minimizar também. Maravilha. O importante é que resolveu, né? Agora dá para ver. É igual o bate-papo, você fica mudando de lugar também, tá? Show de bola. Então, ó, aqui nós temos 2 erros, porque o texto constitucional, lá no inciso 42 do artigo 5º, diz que a pena é reclusão. Segundo erro, questão número 2 está errada também. Beleza? Partindo para a questão número 3. Mais uma vez, uma afirmativa, né? Certo ou errado. E aí, na afirmativa, o que nós temos? Com relação à organização de Estado, julgue, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios legislar. Aqui a gente já tem uma falha técnica, porque essa classificação, competência comum, ela já não é utilizada em competência legislativa, né? Lembrando que nós temos, no artigo 22 da nossa Constituição, competência legislativa, privativa da União. Regra, somente a União vai legislar, a não ser que ela delegue por lei complementar para a unidade federativa, para estados e DF, né? Competência legislativa privativa da União. No 23, a competência já vai ser administrativa e é conhecida como a comum. É aquilo que cabe a todos os entes federativos administrar. União, Estado, Distrito Federal e municípios. A competência comum ela é administrativa. Nós temos na Constituição, no artigo 24, competência também legislativa, e quando ele fala em legislar, aparece de novo no artigo 24 a legislativa, só que aqui a denominação é concorrente. Na competência legislativa concorrente, competência legislativa concorrente, nós temos, na competência legislativa concorrente, nós temos a possibilidade, na competência legislativa concorrente, de União, Estados e DF legislarem. A União se limita às normas gerais, e aí vai ter um complemento de acordo com as circunstâncias locais de estados ou Distrito Federal. É a concorrente. Você até tem uma competência de legislar naquilo que está previsto no artigo 24, que é conhecido como concorrente. Quando ele usou comum, legislar, você já viu que tinha erro por aí, né? Tinha alguma coisa errada por aí. E como Seguridade Social está previsto lá no artigo 22, em como é competência legislativa privativa da União. O assunto será legislado por lei federal. Beleza? Então, é por lei federal que o assunto será legislado. Tudo bem? Por enquanto, tranquilo, né? Só questão bem fácil, bem tranquila. Vamos partir, então, para número 4. Mas a galera que já vem estudando há um tempo, né, tem a tendência a não ter muita dificuldade, né? Conforme vai estudando, quando começa a achar, pô, tá tudo fácil, tá? É porque está estudando mesmo, e a tendência é essa. Isso tem que acontecer. Quando chegar na hora da prova,
Não tem cabimento chegar lá, meu Deus, eu não sei de nada que está se passando por aqui. É coisa de maluco, né? Se, porventura, está estudando, é evidente que, se está estudando, vai ter uma tendência a começar a desenvolver na prova a ideia de facilidade mesmo, natural. Mais uma provinha de nível médio, esta aplicada nesse ano de 2021 pela CESP-CEBRASP, também de certo errado, e que trata dos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são espécies de ações judiciais. E, em regra, as ações judiciais, elas são gratuitas ou são pagas? Em regra, as ações judiciais, elas são pagas, né? Você que está estudando aí, até pelas normas infraconstitucionais que também compõem o seu programa, você que está estudando para o TJ, você sabe disso, que são recolhidas aí custas judiciais, tem pagamento de custas judiciais. Então, a regra é que tenha custas judiciais para pagamento dos processos. Então, o sujeito quer ingressar em juízo com uma ação judicial, ele paga custas. Ocorre que, nos remédios constitucionais, são ações de natureza constitucional que também o judiciário será acionado. E se o judiciário será acionado, então o que ocorre? Ora, sendo acionado, o judiciário cobra custas judiciais também. Vai impetrar o mandado de segurança? Pagar custas judiciais. Vai impetrar o mandado de injunção? Pagar custas judiciais. Então, a gente vai ter, também para os remédios constitucionais, essa regra. Ocorre que, primeiro, ação popular. Em regra, não se paga custas. Em regra, o autor popular ele ficará isento de custas. Somente em caso de comprovação de má-fé, que ele passa a pagar custas judiciais e pode também ser condenado a pagamento de honorários sucumbenciais. E habeas corpus e habeas data nem tem essa dupla possibilidade. Expressamente, no artigo 5º, a gente tem a gratuidade desses remédios constitucionais. Então, o sujeito pode ser milionário. Ele vai gastar com um advogado para impetrar o habeas corpus, porque, se ele tem grana, contrata advogado. Agora, evidente que, para impetrar os remédios, os dois habeas, né, junto com os atos necessários ao exercício da cidadania, a Constituição prevê que são gratuitos. Então, é evidente que aqui, mais uma vez, é errado. Por enquanto, está dando tudo errado em relação aos gabaritos, né? Vamos ver essa número 5. A número 5 trata também daqueles crimes que nós falamos ainda há pouco, né? Você vê que cai, né? Na outra prova, numa prova de outra natureza, e agora técnico de segurança, né? Esse ano mesmo, cobrança de prova sobre os crimes inafiançáveis. E a gente tem aqui o início da afirmativa dizendo que tortura e racismo, né? O racismo que está lá na ração, e tortura do 3TH são inafiançáveis? Perfeito. O que a gente vai ter aqui de diferente é que ração, imprescritíveis, e 3TH foi o que ele citou, apenas a tortura, constitucionalmente recebe que característica insuscetível de graça ou anistia. Na verdade, são todos insuscetíveis do 3TH, tortura a tráfico, que é tráfico de drogas, terrorismo e H de hediondos, todos insuscetíveis de graça ou anistia. Por isso, enfim, nós chegamos aí com uma afirmativa certa. O número 5 está correto. Número 6. De regra, compete privativamente à União legislar sobre. Agora, uma provinha de guarda municipal, uma prefeitura no interior do estado de Sergipe, CESP-CEBRASP, no ano passado, aplicou e cobrou mais uma vez, ela é chegada a cobrar, cobrou mais uma vez a repartição de competências lá da organização político-administrativa do Estado brasileiro. E quando assim procede, a gente tem que lembrar e reforçar os estudos das relações de competência, a gente tem um direcionamento. Se ele quer aquilo que compete privativamente à União legislar sobre, a gente precisa não entendi. Se o enunciado da questão 5 trouxesse pela CRFP, a gente está em qual questão? Eu vou ter que voltar nela. Eu vou ter que voltar nela. Questão 5, essa, né, que eu coloquei agora, não é? Não é, Ana? Vamos lá.
Respeito... Apenas o crime de tortura deve ser considerado... não ia mudar, não. Sabe por quê? Porque aqui, quando ele diz pela lei, o legislador ele não vai ter que obedecer à Constituição. O mandamento é constitucional, né? O mandamento é constitucional. Então, o legislador, ele obrigatoriamente tem que obedecer, né? Então, ele vai ter que ser considerado esse crime de tortura insuscetível de graça e anistia, porque se o legislador disciplinar de forma diversa, o que ele faz? Promove uma inconstitucionalidade. Aí cabe aos legitimados ativos provocarem o Poder Judiciário ou, em circunstâncias, em casos concretos, os interessados. Né? Aqui no controle que a gente conhece como difuso, o concentrado vai ser em ação própria apenas pelos legitimados ativos. Né? Então, aqui, o que nós temos, na verdade, é a necessidade do mandamento constitucional ser obedecido. Então, não modificaria mesmo, Renata, continuaria certo, até porque o legislador infraconstitucional obrigatoriamente tem que respeitar a nossa Constituição. Então, retomando aqui no inciso, olha, mania de falar inciso, a gente está chamando de inciso. A questão número 6, evidente que é o decoreba, é o que está no artigo 22, tem que lembrar. Maurício, ele botou esse de regra aí. Isso é só para pirar a sua cabeça. É só para pirar a sua cabeça. Por quê? Realmente é uma regra, porque a competência privativa legislativa da União, o parágrafo único do artigo 22 traz a possibilidade de delegação por lei complementar. Então, lei complementar federal poderá delegar para a unidade federativa, quais são as unidades federativas? Estados e IDF, né? IDF não só, a possibilidade de legislar sobre o assunto. Então, por isso que ele colocou de regra, que, na verdade, é competência privativa, o texto não faz isso, mas o texto percepciona no parágrafo único. Então, isso é para deixar o cara meio confuso, mas não esquenta a cabeça com isso, é regra mesmo. Então, a gente vai ter que marcar o que estiver previsto lá no 22. E o que está previsto no 22 é o que está justamente na alternativa E. A alternativa E apresenta águas, energia informática, telecomunicações e radiodifusão, o que está no inciso número 4 do artigo 22. As demais, todas as demais, se encontram. Muito comum esse tipo de coisa, colocar essa confusão do 24 com 22. No artigo 24. 22 é onde a gente tem a privativa da União, por isso é o gabarito letra E. Lembrando que ele fez aqui de propósito, nojentinho, botou a matéria processual, porque a gente tende, né, a memorizar. Pô, direito processual, é só lembrar. CPP, CPC, né, são leis federais, mesmo no concurso estadual que você está fazendo. Ocorre que procedimentos em matéria processual, ou seja, como a coisa se procede, aí a competência é concorrente. Tanto que você não tem legislações estaduais de procedimentos referentes à Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, a legislação estadual ela complementa de acordo com as suas justiças. Então, na Justiça do Estado de São Paulo, a gente vai ter alguns procedimentos para que a matéria processual seja respeitada, evidentemente, sendo complementados pela legislação estadual paulista, como aqui no Rio, as legislações que tratam desses procedimentos. Então, a gente vai ter esse complemento de acordo com cada poder judiciário, tendo a possibilidade do Estado apresentar esses procedimentos. O básico é com a União, o próprio Código Processual, uma base geral, a norma geral, é a União que faz, mesmo em procedimentos de matéria processual, porém, de acordo com as circunstâncias de cada Estado, a gente vai ter procedimentos, né, que sempre devem obedecer à legislação processual, e por isso é competência concorrente. Cuidado, direito processual é competência privativa legislativa. Então, procedimentos em matéria processual, está no 24, é competência concorrente. Questão número 7. A questão número 7 apresenta o STF é competente para julgar. Então, a questão número 7 está cobrando, né, algo muito cotado para a prova de TJ, tanto que foi no passado numa prova de TJ no Pará, para auxiliar judiciário. Então, aqui, quando se fala em competência do STF, é o artigo 102. O artigo 102 ele vai apresentar
artigo 102, vai apresentar, no inciso número 1, a competência originária, ou seja, aquilo que vai direto para o Supremo Tribunal Federal. No inciso número 2, aí já é a competência recursal, é quando o recurso ordinário será interposto perante o Supremo, e no inciso número 3, é competência recursal extraordinária, ou seja, quando o recurso extraordinário será interposto perante o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que recurso ordinário, você ainda tem a possibilidade, se estiver lá no 105, de ser interposto perante o STJ. É o ROC, o recurso ordinário constitucional, nas circunstâncias estabelecidas no inciso número 2, STF. Naquilo que está previsto no inciso número 2 do 105, aí vai para o STJ. Agora, recurso extraordinário é uma exclusividade do Supremo Tribunal Federal. Assim como do terceiro inciso do 105, o recurso especial é uma exclusividade do Superior Tribunal de Justiça. Por isso que nós temos, quando uma questão já começa a falar em competência recursal, falando em recurso especial para o STF, já está errado. Nem precisa perder mais tempo. Quando fala em recurso extraordinário para o STJ, já está errado. Nem precisa perder mais tempo. Agora, quando fala em recurso ordinário, não dá pelo tribunal, a não ser que coloque outro. Né? E é como você não está fazendo, por exemplo, prova de direito processual do trabalho, que é quando a gente tem um recurso ordinário lá para o Tribunal Regional do Trabalho, que é aquele que é equiparado à apelação no processo civil. Então, assim, diferente, né? Mas a gente não está estudando isso. Você não vai fazer prova aqui para o TRT, pelo menos por enquanto. Né? Então, nós temos, para o direcionamento constitucional, ordinário ou STF ou STJ. Então, não dá para saber se está errado por isso. Se ele diz lá na prova, numa afirmativa, que compete ao STJ julgar através de recurso ordinário, pode ser que seja ele, pode ser que não seja. Tem que ler o complemento. Se ele falar se é possível apreciação de recurso ordinário por parte do Superior Tribunal de Justiça, sim. Extraordinário, não. Agora, se ele no ordinário, na competência, compete ao STJ julgar através de recurso ordinário, crime político, aí não, porque está no 102. Se está no 102, vai ser interposto um recurso ordinário. Cabe recurso ordinário. Porém, se está no 102, o recurso será interposto perante o Supremo Tribunal Federal. Então, é no 102 que a gente acha o gabarito para aquilo que é competência do Supremo. A letra A, na verdade, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D apresentam não só artigo 105, ou seja, competência do STJ, como também apresentam, todas elas, no primeiro inciso, ou seja, são competências originárias do STJ. São originárias do STJ. Vai direto. Quem é que vai julgar o governador? Né? Lembrando, chefe do executivo, crime comum. Crime comum. STF, presidente da República. Governador, STJ. Prefeito será o Tribunal de Justiça. Ou seja, será o segundo grau. Se for crime eleitoral, o segundo grau, TRE. Beleza? Se for crime federal, se o prefeito pratica um crime político, o crime político está no 109, é competência dos juízes federais, vai para uma vara federal, sendo que, se foi o prefeito, como pela prerrogativa de função, ele é julgado por segundo grau, em regra TJ, crime eleitoral TRE, se é crime federal, TRF. Isso não muda para presidente e governador, porque ambos já estão com tribunais que são de natureza federal, né? São de natureza federal. Beleza? Então, olha aqui, ó. Governadores dos estados é STJ, desembargador é quem está acima, é o STJ, mesmo em crime de responsabilidade, é comum e responsabilidade. Conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias de Estado e administrativas do outro, assim como administrativas e judiciárias da União, ambas estão no mesmo inciso e na mesma linha. Aliás, A e B estão na linha A do primeiro inciso do 105, e nesse mesmo primeiro inciso do 105, na linha G,
as opções C e D. Então, todas trazendo aí competências originárias do STJ, e não é o que quer o examinador. O examinador quer saber aquilo que é competência do STF. Lei local válida, contestada em face de lei federal por meio de recurso extraordinário, está lá no 102, terceiro inciso, na linha D de dado. Então, por isso que a competência é a do Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma dúvida. Gabarito letra E. Beleza? Maceteando aqui para ajudar, ó, de forma básica aqui, ó. Lei barra, vou botar o barra aqui, barra ato de governo local, tanto lei quanto ato, tá? De governo local, em divergência com a Constituição Federal, STF, através de recurso extraordinário. Assim dá espaço. Lei local em face de lei federal é justamente o que tem na linha E, não é isso? STF, em caso de recurso extraordinário. Vai ser através de recurso. Agora, ato governamental. Então, não é lei, né? Ato governamental local. Em conflito com lei federal, nesse caso, o recurso é o especial. E se é recurso especial, quem é que aprecia? Cadê a galera que participa no bate-papo? Quem aprecia? Se é especial, quem aprecia? Isso, Renata, STJ. Então, aqui é o caso do STJ. Então, são coisas muito próximas que a gente chama atenção para tentar ajudar, né? Então, ó, percebam que tanto lei quanto ato local, se for contra a Constituição, por que isso? Porque ele é o guardião, pô. Ele é o guardião da Constituição. Recurso extraordinário para o STF. Lei local, continua com ele se for contra a lei federal, a lei local. Agora, se for ato de governo local e não lei, ato governamental do Poder Executivo, por exemplo, recurso especial perante o STJ para a preservação da lei federal. Beleza? Posso apagar aqui o desenho, o esqueminha, qualquer coisa depois, se passar batido, você pega também lá na gravação, que eu sei que você vai assistir depois de novo, né? Questão número 8. Mal não vai fazer, hein? Quanto mais questões, melhor. Mal não vai te fazer, vai por mim, hein? Questão número 8. Questão número 8 trata de um direito, na realidade, até uma liberdade disciplinada no artigo 5º da Constituição, dos incisos 17 até o 21, que no 22 começa a Constituição a falar de direito de propriedade. Então, essa reunião permanente estável com finalidade comum, a associação, que vem a partir do direito de reunião do inciso 16, tanto que no 17 se começa a falar em liberdade de associação, tem esses dispositivos com algumas circunstâncias ali apresentadas. E aí vamos ver qual vai ser o gabarito aqui. O SESP quer saber qual é a correta. Letra A. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Opa, já achamos o gabarito. Porque tanto a suspensão quanto a dissolução, ou seja, tanto a paralisação temporária das atividades de uma associação, como também o fim, o desaparecimento da associação no mundo jurídico, nos dois casos, nós temos aqui, nos dois casos, a necessidade de decisão judicial. O que ocorre, o que vai ser diferente,
é que aquilo que é mais grave, aquilo que é mais pesado, aquilo que é mais danoso para a associação, a decisão deve ser transitada em julgado, e é evidente que o que é mais pesado, o que é mais danoso para a associação, vai ser a dissolução. Então, suspensão, decisão judicial já é suficiente, decisão de suspensão imediata está suspenso, e é a única forma. O somente, em muitos casos, induzem a erro nas questões. A gente sempre sublinha essas palavras, mas não significa que está sempre errado. Na maior parte dos casos está errado? Na maior parte dos casos está errado, mas não sempre. Então, aqui o somente, nesse caso, está certo. Por isso, é o gabarito oficial da CESP. Por quê? Caráter paramilitar, uma OVA, não depende nada, é liberdade de autorização do poder público, não pode, no seu estatuto, forçar alguém a ficar associado, porque a Constituição é a lei soberana. É óbvio que ela se sobrepõe até às leis ordinárias, quanto mais ao estatuto social da associação, né? E aqui as associações, para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, evidente que precisam estar expressamente autorizadas. Gabarito só poderia ser do número 8 mesmo, a letra A. Partindo para o número 9. O número 9 trata também de relação de competência, né? Aquela coisa que a gente tem que dar uma lida, uma reforçada. E, nesse caso, ele, ao invés de colocar o direcionamento do órgão, como fez naquela questão do STF, ele colocou a circunstância para que depois a gente apresente qual é o órgão competente. E aí ele traz aqui, ó, avaliação periódica da funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes, e do desempenho das administrações tributárias de todos os entes federativos. Quem é que vai ter esta incumbência? Não é o Conselho da República. Se fosse chutar, Maurício, de repente eu chutaria Tribunal de Contas, cara, não ia valer a pena, porque quem vai fazer essa avaliação periódica é fiscalização realmente referente a contas de uma forma geral. Mas a gente não pode esquecer que, modernamente, inclusive, é colocado como função típica a função de fiscalização e controle das contas públicas para o Poder Legislativo. Os tribunais de contas funcionam como órgãos auxiliares dos órgãos do Poder Legislativo, das casas legislativas. Então, aqui, o Tribunal de Contas auxilia, mas quem tem a incumbência de avaliação periódica é órgão do Poder Legislativo, é casa legislativa, e quando a gente fala, né, de Poder Legislativo da União, de Poder Legislativo Federal, é o Congresso Nacional, tem duas. Então, para a gente saber qual das duas, é só com leitura. Mas lembrando que lá no 51, na competência privativa da Câmara, tem muito pouca coisa, né? Você tem aquela coisa de proceder com a tomada de contas, quando o presidente da República não apresenta, né? Ele não apresentou a tomada de contas, então a Câmara vai lá proceder com essa tomada de contas. O juízo de admissibilidade e autorização de 2/3, né, da Câmara. Depois tem mais 3 que batem lá com competências do Senado, como, por exemplo, eleger membro de Conselho da República, elaborar o seu próprio regimento interno, dispor sobre a sua organização. Cada um faz na sua casa. Essas 3, as 3 últimas, dos 3 últimos incisos, lá do artigo 51 da competência privativa da Câmara, também estão lá no 52, na competência privativa do Senado. Então, tirando essas que aparecem do mesmo jeito, não poderia estar aqui, só sobra na competência privativa da Câmara, lá do 51, o juízo de admissibilidade, que não é o caso, e proceder com a tomada de contas quando não apresentadas no período estipulado pelo presidente da República. Então, é óbvio que aqui cai no colo de quem? Está lá no 52, no inciso número 15. Então, se está no 52, é competência do Senado. Então, número 9, na forma do artigo 52, é competência do Senado Federal. Número 10, nós temos a Constituição
sendo cobrada de forma direta, né? Por mais que a gente tenha definições vindo do Supremo sobre o assunto aqui em questão, mas ele nem cobrou. Se até já cobrou, mas nesse caso nem cobrou. Quando ele diz tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que o Supremo já deixou sacramentado, já apareceu em prova a sua supralegalidade, está acima das leis, mas ele não está acima da Constituição nem no mesmo patamar. Para que ele fique no mesmo patamar, ou seja, para que ele adquira status constitucional, ele tem que passar pelo mesmo procedimento que transforma uma proposta de emenda constitucional em emenda. Que procedimento é esse? 3/5 dos membros das duas casas com 2 turnos de votação. Tem que passar 2 vezes em cada casa e o quórum é qualificado de 3/5. E aí, né, ele vai ter status constitucional, ou seja, será equivalente, e aí é na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, às emendas constitucionais. Molezinha, molezinha, CESP dando um molinho aqui, gabarito, letra E. Questão número 11. Questão número 11 vai apresentar uma provinha de técnico judiciário do TRT, em 2017, né? Já se vão aí 4 anos dessa prova, que trata do 5º constitucional, ou seja, 5º constitucional, previsão do artigo 94. O 5º constitucional consiste numa reserva de que 1/5 de determinados tribunais serão formados por pessoas que vêm do MP e da advocacia. E nós temos também o 3º constitucional. O 5º cabe para quais tribunais? TJs, TRFs e os tribunais do trabalho. Já o 3º constitucional, esse 1/3 com advogados e membros do MP, é do STJ. E aí facilitou pra caramba, né? Lembrou do STJ? O cara te entregou. Só pede essa questão se não tiver com atenção. Ah, cadê os tribunais do 5º? Aí já sai marcando letra A. Cadê o 5º? Já sai marcando letra A. Não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Ele está dizendo o primeiro, o 5º, e o segundo respeitar o texto. Só perde essa questão se realmente a pessoa não estiver antenada ali na hora da prova. Gabarito só poderia ser a letra D de dado. Questão número 12, da primeira bateria, de acordo com a CF, o juiz. Então, aqui ele está tratando aqui, na verdade, de garantias que são inerentes aos magistrados. Nós temos a doutrina dividindo em garantias institucionais e funcionais, as garantias do Poder Judiciário. As funcionais são aquelas que são referentes a magistrados, as institucionais, Poder Judiciário como instituição, os órgãos, os tribunais, então, são aquelas que se referem à autonomia, ao potencial de auto-organização, né? Autonomia orgânico-administrativa, autonomia financeira, garantias institucionais. Referência 96, artigo 99, expressamente. Sendo que no 95, parágrafo único, nós temos, no 95, parágrafo único, vedações. E no 95, incisos, nós temos garantias para os magistrados. Tanto nos incisos, tanto nas garantias para os magistrados, a doutrina classifica como garantias funcionais, sendo que são as de independência. Então, o que nós temos como garantias do Poder Judiciário tem uma primeira divisão em garantias institucionais e garantias funcionais. Então, é uma primeira divisão nessas garantias do Poder Judiciário. Eu esqueci que aqui era o outro modelo, mas dá para ficar, né? Aqui a gente não consegue voltar. A não ser eu colocar assim, acho que eu consigo. Não consigo não. Deixa eu voltar aqui. Agora, mudanças em aplicativos e programas, a gente fica meio enrolado às vezes. Então, vamos lá. Essas são as duas espécies de garantias básicas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem garantias institucionais, referência, 96 e 99.
autonomia orgânico-administrativa, autonomia financeira. As funcionais, elas se dividem em garantias de independência e garantias de imparcialidade. As garantias de independência são aquelas garantias para os próprios juízes. Já as garantias de imparcialidade são as garantias para nós, membros da sociedade, que vêm através de quê? De vedações. Então, as de independência estão nos incisos vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. As de imparcialidade são as vedações do parágrafo único. É aquilo que é proibido aos magistrados. O magistrado não pode acumular a função pública a não ser o magistério. O magistrado não pode ficar recebendo custo, a participação de processo, assim como não pode receber auxílios e contribuições. Nesse caso, auxílio de contribuição, salvo previsão legal. Ele não pode, hipótese alguma, exercer atividade político-partidária, se dedicar à atividade político-partidária e, por fim, exercer a advocacia. Basicamente, são as vedações da magistratura na Constituição. Tem mais em lei orgânica da magistratura, mas isso, se aparecer para você, é por causa da doutrina processual. Então, pode vir a aparecer para vocês tanto como processo penal, quanto principalmente como processo civil, né? Mas no constitucional, a lei da magistratura, não. Então, aqui na questão número 12, nós temos aqui, então, lembrar disso que eu acabei de chamar a atenção. Então, primeiro, é garantida a inamovibilidade? É garantido. Sendo que depois, olha o que ele diz. Ainda que haja interesse público, você tem ali, ó, salvo por motivo de interesse público. Então, por interesse público, que será oferido pela maioria absoluta do Conselho Nacional de Justiça ou do tribunal correspondente, tribunal ao qual ele é vinculado, tem possibilidade de remoção de magistrado. A regra é a garantia da inamovibilidade, sendo que tem salvo por interesse público, tem exceção. Então, a letra A não pode ser. É permitido dedicar-se à atividade político-partidária? Acabou, já está errado. É proibido. É vedado participação em exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Então, não é o caso. Não é o caso. Continuando, então. Vamos ver onde é que a gente vai chegar aqui. Será que é a C? Ainda que esteja disponibilidade, qualquer outro cargo, uma OFA. O único que ele pode é magistério. É permitido receber grana desde que ele esteja em disponibilidade? Não. É vedado receber. Está no parágrafo único do 95, nas nossas garantias de imparcialidade, com o serviço do Poder Judiciário. Por isso, nós temos aqui o gabarito, a letra E, que traz claramente a vitaliciedade, lembrando que, no primeiro grau, será adquirida após 2 anos, ou seja, aqueles que ingressam pelo 5º Constitucional. Era advogado, ingressou no TJ pelo 5º Constitucional, se tornou desembargador, desde a posse já é vitalício, assim como aqueles que ingressam no Supremo Tribunal Federal, né? E a gente vai ter indicação do presidente da República, a sabatina do Senado Federal, nomeação por parte do presidente, pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada, há mais de 35, menos de 65 anos, não é isso? Tem que ser brasileiro nato, é o único órgão do Poder Judiciário que é cargo privativo para nada. Então, lá no Supremo também. Pegou um renomado advogado, aí, ou seja, o cara não era da carreira pública. Era um renomado advogado constitucionalista. Esse cara pode, até é plausível que se indique, né, para o Supremo Tribunal Federal. Pode indicar, sem problema nenhum. Beleza? Tem que passar pela sabatina, né? E aprovação em maioria absoluta. Questão de número 13. A questão número 13, ela também foi na mesma prova, né, referente ao Tribunal Regional de Trabalho, apresenta também o Poder Judiciário como objeto de cobrança. Anotações atrás da foto. Wanda, se você chegou depois, isso aconteceu também com o Pedro Wanderson. Você está por PC ou está por PC, não está? Wanderson, me escuta. E pronto, daqui a pouco o Wanderson aparece aí. Mas, de qualquer forma, Wanderson, se você está falando do videozinho, né,
É só pegar o mouse e tirar assim que ele sai, ele vai para outro lugar. Você pode também, lá ter o menos, você pode minimizar, você pode mudar ele de lugar. Tá bom, Wanderson? Pelo telefone, gente, alguém que sabe pelo telefone, porque eu só mexo com o Zoom Vê se com o dedo ele não sai também. Será que não? Eu realmente, pelo telefone, eu não sei. Eu acho que você deveria, de repente, botar na própria configuração. Dá um help aí, Renata, você que manja desse troço. Como é que você fez, Wanderson? Eu já sabia, já que eu não sabia, foi com o dedo mesmo ou na configuração você retira? Eu sei que com o mouse, né, pelo PC dá para tirar. Você vai lá com o mouse e retira, minimiza, retira. Também conseguiu com o dedinho direto ali na tela ou não? Com o dedo, né? Funciona como se fosse o mouse, então. Beleza? Então, dando sequência, questão número 13, mais uma vez, poder judiciário. Importantíssimo para a tua prova, né? Você vai fazer prova para o poder judiciário. Então, questão número 13. Em relação à estrutura e funcionamento do judiciário, para marcar a correta. Né? Sem mistério, tem que buscar a correta. Presidente da República que vai nomear os ministros após a aprovação. Acabei de falar isso. É sabatina do Senado. Aprovação por maioria absoluta do Senado, não é o Congresso inteiro. É permitido aos servidores do Poder Judiciário cumprir atos de expediente, sendo-lhes vedado realizar atos administrativos? Não, não. Isso não está previsto na Constituição. O que a gente tem atos de mero expediente. O texto constitucional passa exatamente como está escrito, né, na Constituição. O texto decoremos, às vezes, o nojento coloca lá lá do artigo 93, inciso número 9. Passando exatamente como está escrito, a gente... Não é o 9, não. Confundi aqui o lugar. Calma aí. É 14. É 14. A cabeça vai falhando, é muito incisa, muito próximo da cabeça também, né, cara? Você dá um desconto aí para o teu professor, né? Muita coisa na cabeça. Eu acho até que, na minha idade, ainda marco bastante troço na minha cabeça. Então, o artigo 93, no seu inciso 14, apresenta: CD. Você, filho. Aqui. Os servidores receberão delegação, olha só, os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração. Ele já coloca aqui, vedado. Mas, assim, sinceramente, né, eu fui no artigo para ver exatamente como está escrito. Mas, se a gente parar para pensar, proibido ato administrativo, esse troço fica um pouco amplo demais, né? Ele receber delegação aí para os tais atos de mero expediente, tal, atos de administração, mas vedação de ato administrativo não fica muito amplo. Se a gente pensasse, como o teu próprio estudo lá do direito administrativo, vedado é uma órfã, né? Aí vem o CNJ, órgão do Executivo. Isso aí está certo ou está errado? CNJ é órgão da onde? Fala para mim. O que o artigo 92 diz? São órgãos do Poder Judiciário. E aí nós temos, logo de cara, né, depois que ele passou a existir, lá no ano de 2004, com a emenda 45, logo de cara, depois do Supremo, quem vem? O próprio, né, Valma? Vem o próprio, não é isso, Renato? Ele não exerce
função jurisdicional. Não é investido, né, Renata, de jurisdição, mas é órgão do judiciário. O artigo 92 não deixa mentir. É um órgão atípico por não exercer a função típica. Então, o executivo é uma ova. E na letra L, coloca Tribunal de Contas da União, lá no 92, quando não está, né? Então, evidentemente que o gabarito aqui só poderia ser adedidado, que traz justamente aquelas garantias para os magistrados, ou seja, as garantias do Poder Judiciário classificadas como funcionais de independência, aquilo que é garantido para os juízes nos incisos do artigo 95, gabarito, letra D de dado. 14, mais uma questãozinha de certo ou errado. Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função. Fala para mim aí, certo ou errado? Cadê a galera que participa aí? Certo ou errado? 14. Errado, né, Renata? Qualquer é uma ova, né, Val? Qualquer uma ova. Quando ele coloca qualquer, ele está menosprezando a exceção. Você sabe que, às vezes, tem questões, eu pego lá no que concursos, né? E, às vezes, dá até para ver pelo formato, quem conhece percebe que eu boto a referência copiada deles mesmo. E, às vezes, eu vejo que uma questão como essa trouxe um monte de comentários. Pessoas ficaram, calma aí, mas na CESP o incorreto não é certo? Sei. O incorreto na CESP provavelmente é o certo mesmo. O gabarito aqui está errado não é por causa do incompleto. Perdão, incorreto não, incompleto. Acho que eu falei incorreto. O incompleto está certo é mesmo a regra da CESP. Na CESP, incompleto está certo. Agora, desde que você não tenha nenhuma palavra que amplie ou restrinja, pô. Se na CESP você tem uma parte de dispositivo, mas que nessa parte, ou ele acrescente ou na própria parte, não tenha algo que ignore a exceção, vai estar errado, pô. É vedado o exercício de cargo ou função pública. Quando o texto diz salvo magistério, então, qualquer outro cargo ou função pública já não deu. Não desce de incompleto. Isso aqui é errado mesmo, muito bem. A vocês aí que responderam. Está errado e acabou. Não tem discussão. Né? Não tem discussão nesse número 14. E, fechando o primeiro bloco, número 15, também questãozinha de certo ou errado, mexendo com um tema que nós já trabalhamos por aqui, o quinto constitucional. E aí, 1/5 das vagas, olha o que ele diz aqui, todos os superiores, você vai fazer uma prova trabalhosa. Uma prova que já começa com o quê? Português. Português faz você perder tempo. Não entra nessa. Eu sei que tem gente que faz isso, eu acho que o cara fica muito ligado na matemática, é só pegar o número de questões, dividir pelo tempo total da prova, que você vai ver o tempo de cada questão. Mentira! Mentira! Português toma teu tempo. Marcar cartão-resposta, que você não pode marcar de qualquer jeito, né? Você tem que chegar no cartão-resposta e marcar o cartão-resposta bem devagarzinho, né? Para poder, vai perdendo seu tempo na hora da prova. Então, tem questões que você percebeu logo, vai embora. Vai embora, não fica... Né? Pois é, porque assim, você imagina uma questão, você marcar no cartão resposta errado que você fez na prova e aquela questão está certa. Cara, isso é mortal, né? Tem que ser, medo do troço não ler, né, Renato? Então, vai perder um tempo ali marcando que é cartão resposta. Vai perder um tempo também, além do cartão resposta, vai perder um tempo com prova de português. É um vai e vem. Vai perder... Está até pensando nisso, né, depois que ela falou, né? Vai perder tempo também com questões que, às vezes, tem um texto mais elaborado. Às vezes aparece, né? Nesses casos, vai perder tempo. Agora, o cara traz uma afirmativa como essa, por exemplo, na prova de vocês, não vai ter certo ou errado, mas dentre as opções, 1/5 das vagas de magistrado de todos os tribunais, o quinto constitucional, né? Não é. Já está errado aqui. Está errado porque não são todos superiores, o quinto constitucional, TJ, TRF, Tribunal Superior é só o do Trabalho e o TRT. E aí já botou o membro da advocacia, que parece que não tem membro do MP também. Ele começou com lista tríplice da OAB e a lista para o advogado é sextupla. Um show de horrores desse número 15, logo o gabarito
só poderia mesmo ser errado. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza a primeira bateria e já vamos para a segunda. Segunda bateria, mais 15 questões de CESP. Essa segunda bateria, as questões elas são, como serão na sua prova, questões de múltipla escolha. Pode ser até que, de repente, apareça alguma coisinha repetida, se acontecer. Pelo amor de Deus, não fica triste comigo, não. É porque a gente vai mexendo, pegando questão. Quando vê, pode acontecer de uma repetidinha, se fazer presente. Não leve a mal o seu professor. Então, vamos pegar agora a segunda parte. A segunda parte é onde nós temos... Não acabou, não. Ah, tá, precisa sair. Beleza. Depois pega a gravação. Vou colocar o link lá. Tomei um susto agora, eu falei, pô, será que ela pensou que acabou? Você botou de privado para mim, né, Renata? Mas desculpa estar te expondo aqui. Valeu, obrigado pela ajuda e pela participação. Lembrando que, é bom repetir, né, Valma, se for o caso, isso aí. Lembrando que vai ficar disponível, Se, de repente, na outra, a próxima aula será direito processual penal, quinta-feira, mas se, porventura, perdeu uma parte, vai chegar depois, não deixa, não abandona, não, porque a gente vai gravar. Estou gravando aqui. Questão número 1. Questão que versa sobre direito de greve. Essa questão ela trata aí de algo que é direcionado não somente pela Constituição, mas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Governador de determinado estado da federação... Beleza. Governador de determinado estado da federação pretende editar decreto que estabeleça as consequências administrativas do ato de greve de servidor e as providências a serem adotadas pela administração pública para garantir a continuidade dos serviços em caso de paralisação. Considerando essa situação hipotética, CF, entendimento do Supremo, vamos ver em relação ao direito de greve, ao direito constitucional de greve, qual que a gente tem para marcar. Na letra A, ele está trazendo aí que o direito de greves dos servidores civis estatutários exige, no termo da CF, regulamentação por lei complementar específica. Nós até já tivemos essa exigência de lei complementar, mas o texto diz lei específica, então não é complementar, como estava demorando a sair complementar. A gente passou a ter lei específica. Então, não é lei complementar. Depois, aqui, nós temos a CF proíbe a greve pelos militares, mas admite a sindicalização. A CF proíbe greve e também proíbe a sindicalização por parte dos militares. Ela vai proibir tanto a greve quanto a sindicalização. Então, está errado. Na letra C, o referido decreto estadual será inconstitucional por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, independentemente do regime ser estatutário ou seletista. Ora, se aqui nós temos a ideia de inconstitucionalidade, porque se é direito do trabalho e a União que legisla, nada a ver, está errado, e o Supremo claramente dá o direcionamento que isso aqui é direito administrativo, não é direito do trabalho. Por isso, não é direito do trabalho, não é competência privativa legislativa. Então, sim, o decreto estadual não é inconstitucional e pode estabelecer regulamentação em caso de paralisação. Na letra D de dado, cabe desconto em folha. Ele está dizendo que não cabe desconto em folha, cabe sim, algo também sacramentado pelo Supremo. Por isso, o gabarito é e só poderia ser a letra E. Aliás, eu poderia, quando fosse, como é que se diz? Quando fosse passar as informações para ficar limpo, eu tinha que tirar o vídeo, eu não precisava deixar vídeo. Eu deixo o vídeo só quando eu estiver sem nada, Vocês não querem ficar olhando para o meu rosto enquanto eu estiver passando,
Eu até dei mole nesse aspecto, né? Mas vamos que vamos. Está funcionando, está funcionando. Então, número 1 do segundo bloco. Número 2, letra E. Número 1, letra E, perdão. Agora, o número 2. Mesma prova, Ministério Público, né, de contas lá do Pará, só que a outra era de procurador, essa de analista ministerial, aplicada em 2019. Cara, questão tranquila, ó, conjunto de direitos que dá ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da vida do governo. Vou sim, Ingrid, vou colocar no grupo aula gravada assim, tá? Eu só não sei, porque eu esqueci de tirar meu vídeo, eu fiquei deixando, e realmente nem precisava dos meninos ficarem depois tentando tirar. O ideal é que eu... Né, olha meu rosto, eu falo com você, quando eu for para questões, eu saio, né? Eu acabei deixando, não sei se de repente pode atrapalhar alguma anotação, mas, enfim, não sei se de repente dá para vocês tirarem. Na gravação deve ficar, como eu fiz. Depois a gente confirma isso. Mas, com certeza vai ficar disponível a gravação. Você vai ouvir e ver as questões sem nenhuma dúvida, tá? Questão número 2, então. Ora, quando ele fala em participar ativamente da vida do governo, atuar a partir de um grupo social, qual vai ser? Né? Eu também acredito que não, mas eu fiquei meio cabreiro agora. Então, vamos lá. Qual vai ser? O que significa isso? Ética, probidade, participação do povo na vida do governo é a participação o quê? Cidadã. É evidente que, para o direito constitucional, a cidadania ela é exercida através do voto. Letra D. Eu só vou confirmar depois que eu gravar. Né? Eu me lembro que na outra saiu... Acho que na gravação sai, sei lá. Depois eu vou ver. Então, ó, exercido através do voto. Cidadania, gabarito do número 2, letra D de dado. Número 3, tratamento igualitário, sem distinção. Questão sobre o artigo 5º, né? Qual que a gente vai marcar aqui? O número 3 vem com homens e mulheres sejam iguais em direitos, estabelece a CF que homens e mulheres sejam iguais em direitos, ressalvadas hipóteses de vulnerabilidade da mulher quanto a obrigações. Cara, você não tem isso na Constituição. Maurício, situações a gente pode ter a vulnerabilidade da mulher fazendo com que tenham tratamento, isonomia material, é possível. Mas do jeito que ele colocou, vulnerabilidade da mulher quanto às obrigações, a princípio, mesmo direitos e obrigações. Na letra B, voto de analfabetos são facultativos e, em razão de condição particular desse grupo, não tem o mesmo caráter de sigilo de voto. Não, o voto é secreto. O voto é secreto para analfabeto também. Que negócio é esse? A letra C, ele traz que a igualdade tem que ser garantida aos estrangeiros residentes do Brasil, desde que naturalizado. Ora, se ele é naturalizado, ele não é mais estrangeiro. Louco que está escrito aqui, louco. Letra D de dado. Haja igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e avulso, é o que está lá no artigo 7º da nossa Constituição, é o gabarito, porque depois ele coloca o doméstico com todos os direitos dos urbanos e rurais, e não são todos, tem 9 que ficam de fora. São titulares da maioria, mas se tem 9 de fora, então não são todos. Gabarito do número 3, D de dado. Número 4, candidato está dispensado de comprovar o quê? Quanto às condições de elegibilidade. Né? Isso caiu numa prova de promotor, inacreditável que a SESP fez isso. Mas é porque uma prova de tão alto nível de cobrança, os caras não ficam tão ligados em ficar decorando o texto da Constituição e são pegos de surpresa, às vezes, em alguns momentos. Né? Aqui você tem, né, o artigo 14, lá no parágrafo 3º, as condições de elegibilidade, e qual é aquela que o cara não precisa comprovar? Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, nacionalidade, tudo isso é necessário para o exercício de direitos políticos. O que não precisa? Filiação sindical. Ele tem que ter filiação partidária. Sindical não, né? Sindical não, né? Gabarito, então, do número 4, letra D de dado de novo, né? Número 5. Felipe é brasileiro naturalizado e foi morar no Japão, onde se casou com Júlia, uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha,
nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 21 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. Então, Alberto, ele é o quê? No que diz respeito à nacionalidade. Percebe só, o Felipe é brasileiro. E aí o Alberto nasceu aonde? Lá no Japão. Não foi registrado no consulado. Então, a princípio, ele não é. Sendo que, já após atingida a maioridade, ele passou a residir no Brasil e optou. Então, quais são a regra e os solis, né? Nasceu no Brasil, brasileiro nato. A não ser que esteja aqui os estrangeiros a serviço do país dele. Para isso, qualquer outra circunstância é a grande regra. Nasceu no Brasil, critério ius solis é brasileiro nato. Ocorre que nós também observamos, excepcionalmente, o ius sanguinis, né? Lá no inciso número 2 do artigo... Lá no inciso... mentira, no mesmo. No inciso número 1 do artigo 12 da Constituição. Sendo que o ius sanguinis será observado, mas não da mesma proporção. Ele vai precisar de um somatório aí, né? Então, ius sanguinis mais serviço, que é quando o sujeito nasce fora do Brasil, mas o pai ou a mãe estão a serviço do Brasil, ius sanguinis mais registro, não foi o caso, porque o sujeito aqui não foi registrado, o Felipe não registrou, segundo a própria questão informou, e a última é a opção, que justamente pressupõe que o sujeito ele tenha... Um dos três somatórios é necessário, né? Ele tenha que vir fixar residência no Brasil e fazer a tal opção, né? A qualquer tempo, após atingir a maioridade, o cara já tem 20 anos, logo, gabarito só pode ser brasileiro nato. Letra C. Número 6 do segundo bloco. A reforma trabalhista aprovada em 2017 extinguiu a obrigatoriedade de contribuição sindical e condicionou seu pagamento à prévia expressa autorização dos filiados ao sindicato. De acordo com o entendimento do Supremo, a referida reforma é... E aí, o que ele vai apresentar aqui? Ó? De acordo com o entendimento do Supremo, a reforma ela é... Cara, se ele diz que... Se a reforma... Né, o que ela fez? A reforma ela retirou a obrigatoriedade de contribuição sindical e condicionou aqueles que autorizem e sejam filiados ao sindicato. Muito pelo contrário, essa reforma ela andou foi de mãos dadas com a Constituição, né? Você vai ter aí a possibilidade de marcar ou a letra D ou a letra E, que eu acabei tirando, ficou uma bolinha, que seria a letra E, perdão, tá, gente? Então, ó, não pode ser incompatível, porque ela está de acordo. Então, o gabarito vai ser a D de dado, por quê? A D de dado, ó, livre associação profissional. O poder público ele não pode interferir, como você tem aqui no sindicato, na organização sindicato, como você tem nessa letra E, que não apareceu aqui, mas ela é a letra E. Tá? Então, não é o caso. Essa letra E, o que ela está trazendo é algo que não está previsto. Compatível começou bem, mas finalizou mal. Agora, livre associação profissional e sindical, está logo no caput do artigo 8º, assim como no inciso número 5, diz que ninguém pode ser compelido, pode ser forçado. E a súmula vinculante número 40 do Supremo Tribunal Federal diz que a contribuição ela só é exigível aos filiados ao sindicato. Então, perfeitamente de acordo com a Constituição, gabarito do número 6, letra D. Número 7, ele agora quer saber direito social previsto na Constituição. Tem que lembrar, né? Eu uso aí o tá, temos lápis, onde a gente tem, inclusive, de acordo com o tempo, aqueles que chegaram por último, que chegaram depois, né? Quais são? Você tem o T aqui de transporte, que chegou em 2015. Você tem aqui o A de alimentação, que chegou em 2010. E o que leva duas letrinhas juntos é justamente o que está aqui na questão, né?
a moradia, que passou a fazer parte em 2000. Os demais todos, dentro do termos lápis, aí, tirando o MO de moradias, uma letrinha já traz. Então, você vai ter aqui o T de trabalho, você vai ter o E de educação, você vai ter o S de saúde, o L de lazer, assim como o PRE de previdência, assim como você vai ter o I para lembrar da infância, proteção à infância e maternidade, e o último S de segurança. Então, o macetinho do tá, temos lápis, para poder lembrar dos direitos sociais previstos no artigo 6º da nossa Constituição. Está aí, ó. Então, só podia o gabarito ser mesmo moradia, letra B de bola, né? Continuando, questão número 8. A questão número 8 apresenta perda ou suspensão dos direitos políticos do eleitor, já falamos sobre isso, artigo 15. Então, aqui está errado porque é só transitada em julgado a condenação criminal, não tem previsão por idade, e a incapacidade civil é absoluta, logo o gabarito só podia mesmo ser a letra A, que é uma hipótese de perda de nacionalidade, vira inalistável, evidentemente, 8A. Número 9. Assinale a opção conforme está previsto na Constituição. E na questão número 9, a gente vai ter qualquer sindicalizado tem competência para defender? Não, é o sindicato que tem competência para defender os direitos da categoria, não o sindicalizado. O aposentado filiado tem direito de votar, mas não pode ser eleito? Pode sim votar e ser votado. Aqui não é o sindicalizado. A participação de sindicatos ela é obrigatória? Sim, está lá no artigo 8º, as negociações coletivas, e filiação obrigatória é uma ova, ninguém pode ser compelido a ser filiado a sindicato. Questão número 10, questãozinha de nacionalidade. Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, o Caio optou pela nacionalidade brasileira. Olha só, o cara nasceu na Itália e é filho de brasileiro. Para a gente já importa aí. Veio residir no Brasil com 16 anos de idade. Atingiu a maioridade, optou pela nacionalidade brasileira. Então, o Caio é o quê? Um brasileiro nato. E se ele é um brasileiro nato, ele pode ser extraditado pelo Brasil? De jeito nenhum. Então, já ficou fácil. O gabarito é a letra B. Nas demais, ele traz possibilidade de extradição. Aqui mistura nacionalidade com termo de extradição. Ó. Pode vir. Se praticar não sei o que, naturalização, pode. Ele não é naturalizado, que naturalização é essa? Só pode ser a letra B do número 10, molezinha, né? Número 11. Número 11 apresenta a ideia de marcar o que está correto no tocante ao alistamento eleitoral. No período de serviço militar obrigatório é facultativo? Não. O conscrito ele é inalistável, não pode de jeito nenhum. A letra B diz que é obrigatório para todos os natos maiores de 18, independentemente da escolaridade. O analfabeto, por exemplo, não é. Então, não está certo isso aqui. A letra C diz que um cidadão pode preencher os requisitos para o alistamento eleitoral e ser inelegível. O analfabeto é um exemplo. Para ele, o alistamento e o voto são facultativos, porém, ele pode ser inelegível. Ele é inelegível por ser analfabeto, é uma inelegibilidade absoluta, é o gabarito letra C, até porque a letra D de dado está trazendo estrangeiro votando, né? Está fora. 11, letra C. Número 12, o boliviano Juan e a argentina Margarita são casados e residiram por alguns anos em território brasileiro. Durante este período, nasceu em território nacional Pablo, o filho deles. Nessa situação hipotética, de acordo com a CF, Pablo será considerado
brasileiro. E aí, isso está certo ou está errado? Ah, não, desculpa, eu nem vi o complemento, mil perdões, gente. Parei no brasileiro. Brasileiro naturalizado. Então, vamos lá, isso está certo ou está errado? Faltou o iníciozinho da letra A. Eu não preciso ler mais, né? Se está dizendo que o Pablo nasceu no Brasil, olha aqui, ó. Moram aqui. O cara nasceu no Brasil, então ele é naturalizado? Não, ele já é nato. Já está errado. Já está errado que ele é brasileiro nato, né? Então, agora sim, com isso a gente não vai ter nem a D, nem a E podemos ser marcadas. É B ou C. Na letra B diz que ele vai ser nato e pode ser ministro da Defesa. Já na letra C, diz que não pode vir a ser presidente do Senado. Ora, se o cara é nato, evidentemente que, se ele é nato, ele pode ser ministro da Defesa e presidente do Senado também. Gabarito do 12, letra B de bola. Questão de número 13. Ao ser procurada para responder pesquisa relativa às eleições estaduais, Maria Lúcia, professora aposentada, então com 66 anos de idade, recusou-se a responder os questionamentos e alegou, por ser idosa, não era mais obrigada a votar. Espera aí, vamos conversar antes disso. Ela está certa? Idoso não é obrigado a votar? Ora, vai ser facultativo no tocante à idade para os maiores de 70 anos de idade. Então, se ela tem 66, ela é uma idosa, juridicamente falando, mas não se encontra dentre aqueles que alistamento e voto é facultativo. Então, se ela, né, disse que, por ser idosa, não é mais obrigada, então o entendimento dela, esquece A, esquece B, esquece C, restou equivocado. E aí, equivocado da letra D diz porque o voto é facultativo apenas para os analfabetos. Negativo, porque o voto é facultativo para os maiores de 70, logo, na idade dela, o voto é obrigatório. Queria correr das eleições, não é, Maria Lúcia? Penúltima questão do segundo bloco, número 14. Vincent, cidadão holandês naturalizado brasileiro, conseguiu, por determinação judicial definitiva, o cancelamento de sua naturalização. Então, regressou à Holanda. Umas coisas meio estranhas, o cara conseguiu, né, se é por sentença judicial. De repente, a gente interpreta como o cara fez alguma coisa que conseguiu até mesmo perder. Deve ser por aí, né? Mas a verdade é que o que importa aqui, está tentando te induzir ao erro, mas o que importa aqui é que o sujeito teve aí o cancelamento da naturalização. E se o cara era naturalizado brasileiro e foi cancelado, então ele é o que agora? Ele vai ser um estrangeiro. Sendo estrangeiro, vamos lá, depois, com 32 anos, foi convidado por um partido para ser deputado estadual. Ora, se ele perdeu a nacionalidade, se ele é um estrangeiro, esquece a letra B, esquece a letra D, e esquece a letra E. Ele é inelegível por ser estrangeiro. Não tem idade mínima. Pela idade, ele tem. Qual é a idade mínima para deputado estadual, né? Idades mínimas, telefone constitucional, 35, 30, 21, 18. É o telefone constitucional, né? Quais são aí os cargos? Presidente, senador, não falo do vice, porque o vice entra junto, é o substituto natural, governador, prefeito, deputado, juiz de paz e, por fim, vereador. Telefone constitucional, está aí. 35, 30, 21, 18. Então, a gente vai ter 35, presidente da República e senador. 30, governador, 21 para deputado, tanto faz ser federal, estadual, prefeito, vice, juiz de paz, e 18 para vereador. Então, não é pela idade, né? Ele é inelegível pelo fato dele, por ter tido o cancelamento da naturalização, ele perde os direitos políticos, até porque, se ele é estrangeiro, ele fica de fora.
Então, gabarito do número 14, letra C. E agora, finalizando, o número 15. O número 15, nós temos a Constituição estabelece que todo o poder emana do povo e que pode exercê-lo diretamente. Nesse sentido, instrumento constitucional que materializa uma consequência advinda do princípio evocado, ora bolas. Qual que a gente vai marcar? Quando ele diz que emana do povo, que pode exercê-lo diretamente. Quais são os exemplos que nós temos diretamente no texto constitucional de que aqui nós somos uma democracia participativa, que nós não só elegemos, como temos uma participação direta? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Alguns doutrinadores colocam a ação popular, eu não concordo muito, mas há de se considerar doutrinariamente, mas o texto, no artigo 14, de forma direta nos incisos. Plebiscito, referendo e iniciativa popular, logo, número 15, o gabarito só poderia ser plebiscito. Beleza? Com isso, nós chegamos aí ao final da nossa aulinha, né? Eu espero que todos tenham aproveitado, né? Tenha sido satisfatório. Lembrando que depois, querendo rever, né? Você vai ter a possibilidade de, através da gravação, ter acesso, né, ao videozinho da aula, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, tá? Um forte abraço, obrigado de coração e até a próxima quinta-feira estamos juntos com o direito processual penal para o TJ. Eu que agradeço, Soraya. Beleza? Até quinta-feira. Quinta-feira estamos juntos. Fechando a aula, forte abraço e até a próxima.